Às vezes a gente quer conquistar as coisas, queridos, sem oração. Teve um pastor que foi pastor aqui, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando ele sai daqui, ele vai para São Paulo. E em São Paulo, quando ele está saindo de São Paulo para ir para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que foi o pastor Silmar. E ele dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Nós chegamos aos 50 anos, contabilizando esses testemunhos, queridos. Foram citados nomes aqui de irmãs e de pessoas que não temiam absolutamente nada, porque elas confiavam em Deus de tal maneira que tudo era resultado das orações que elas faziam e que sustentaram a igreja e sustentaram famílias e sustentaram circunstâncias, né? Ao ponto de a gente estar ouvindo uma Amália, né? Outras pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Que com certeza foi um tempo precioso da parte do Senhor. E não havia outra coisa a não ser confiar em Deus. Tá? Esses testemunhos nos resgatam a pensar a respeito disso, a refletirmos a respeito disso, né? E temos uma vida de buscarmos, de desejarmos, de anelarmos, temos uma vida de oração. Nós desaprendemos de orar. Vou falar uma coisa aqui, nós ficamos preguiçosos. Você quer ver como é verdade? Vem aqui dia 3 e dia 4. Só aqueles que não são preguiçosos vão estar aqui. Porque se a gente entender que Deus está nos chamando para um nível mais profundo, um relacionamento mais profundo, e esse relacionamento ele só vai ser possível, queridos. O culto é bom, mas o culto é resultado do que a gente constrói em casa. A gente inverteu essas coisas. A gente quer vir para cá receber para ter uma semana boa. Não, nós viemos para cá porque a semana já foi boa, já tive muito tempo com o Senhor e agora eu vim para cá para quê? Para adorar, para bem dizer, né? Para agradecer ao Senhor, né? Então eu fico assim impactado, porque a minha vida, a vida de Cristina na igreja, ela foi ao lado dessas mulheres de oração, né? Nós fomos assim forjados, né? Novo, convertido, sabia nada, sabia nem ficava onde, não sabia que tinha Emaús na Bíblia. Quem era Emaús? Eu estou quase que nem o camarada que chega lá e diz assim: eu não vou pregar mais sobre o que eu ia pregar, eu vou pregar sobre o cabo Danal. Não sei se vocês já viram essa história. Eu era um neófito assim, queridos. Quem é esse Danal aí que estão falando na Bíblia? Mas se teve uma coisa que eu aprendi, queridos, foi que Deus responde oração. Isso eu aprendi com a irmã Deilza, a irmã Alice está lá até hoje, deve ter 90 e poucos anos de idade, queridos. Desse tamanhozinho, mirradinha, cabelinho branco. Que mulher de oração. A Fátima não,
Sônia, sua filha. Então, tudo isso, queridos, me remete a esse tempo precioso da parte do Senhor. Amém, queridos? Eu vou precisar da atenção de vocês e da compreensão de vocês hoje. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim e para a Cristina. Cristina já vem enfrentando questões de uma tosse muito acentuada, já desde a semana passada. Eu, domingo, até estava bem, mas segunda-feira passei muito mal, né? Tive que procurar um pneumo, nós temos uma base de remédio, né? E eu vou ter que falar bem pausadamente para não me dar uma crise de tosse aqui em cima, tá? Então eu peço a compreensão de vocês nesse sentido, ok? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. O bom é que esses dias, queridos, Deus trabalha com a gente de forma diferente, amém? Toda vez que Deus quer me parar, porque Ele me conhece, e eu tenho assim, eu sou muito impulsivo, né? Como diz a Cristina, eu não sei ficar quieto, eu não sei ficar em casa. Eu sou de uma geração que aos 14 anos de idade a gente só tinha um desejo: era tirar a carteira de trabalho e ir trabalhar. Eu completei 14 anos em setembro, em março eu estava trabalhando, no meu primeiro emprego. E eu nunca mais parei de trabalhar, eu sempre levantei cedo para trabalhar. Então chega de manhã para mim, é um horror ficar em casa. Eu não sei ficar em casa. Então eu venho para Bate-Caverna e venho trabalhar. Mas de vez em quando, Deus, nessa minha correria de vir para cá, secretaria, comissão ministerial, esse ano tem concílio, fazendo um monte de relatório, reuniões, agora fazendo reuniões online com o pessoal lá de Porto Alegre, Sapiranga, Novo Hamburgo, porque também o distrito acabou se estendendo para lá. Então, todas essas responsabilidades, de vez em quando, a gente entra num frenesi que a gente não para. E aí Deus tem sua maneira de me parar, me pondo na cama. Eu já sei. Se eu estou assim, não é por causa de gripe, não é por causa de nada, né? É porque Deus achou que tem que me parar. Então, esses dias eu tive que ficar assim meio de molho em casa, né? Tentando de alguma maneira convencer a minha esposa a deixar eu vir na igreja. E nem na terça-feira queria vir, e ela queria ir para a reunião logo cedo, marquei a reunião. Então, o pessoal se preparou para a reunião, que a gente se reúne toda terça-feira, e ela disse: não vai. E tem uma coisa, queridos, lá em casa só tem um que manda e não sou eu. Então, um amigo meu disse assim: pastor, você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz. Então, para ser feliz, né? Então, esses dias foi um tempo também de ficar pensando em algumas coisas, queridos. E Deus eu estava ali e assim eu estou com o coração queimando, porque eu tenho entendido e tenho orado ao Senhor para que Deus me dê oportunidade de que algumas coisas que estão sob a minha responsabilidade, a partir desse próximo concílio, né, possam ser dadas a outras pessoas, né, que elas assumam aquilo que eu tenho fazendo, porque eu entendo e tenho desejado, anelado isso, queridos, de ter mais sede. Eu tenho sede por Deus, mas essas coisas, há coisas que roubam esse lugar no nosso coração, queridos. Mas se tem uma coisa que eu anelo, eu quero ter mais tempo com Deus, mais tempo com o Senhor. Não é tempo na igreja, querido. A igreja vai ser o resultado do tempo com Deus. Eu quero ter tempo com Deus. Entende? Então, pensando nisso, eu quero compartilhar algo que está no meu coração com você, né, que ontem à noite, ontem à tarde, na realidade,
né? Deus falou comigo, que está no capítulo 8, a partir do versículo 31. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, abaixa tua cabeça. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor. Pai querido, como cantamos, que estamos sedentos por Ti, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, encontrar lugar, Senhor, Pai querido, no Senhor, no profundo do nosso ser, Senhor. Pai querido, o Senhor possa me usar com graça, Senhor, Pai querido, Senhor. Pai querido, da Tua parte, Senhor, para ministrar aos nossos corações, Senhor. Fala, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, que é Teu Espírito, Senhor, Pai querido, Senhor, pegue as minhas palavras, Senhor, Pai querido, Senhor, e de uma maneira sobrenatural, Senhor, Pai querido, Senhor, fale ao coração dos Teus filhos aquilo que eles precisam nessa manhã. Eu Te peço por isso, Senhor, oro agradecido em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você já conhece a história do livro de Romanos. O pastor Júlio já tem dito algumas vezes a respeito disso, né? A igreja de Roma é uma igreja nova, né? Muito possivelmente ela foi constituída, né? Depois daquele mover do Espírito em Atos dos Apóstolos. Paulo está então agora em Coríntios, tomou ciência da igreja, né? Há um desejo do coração dele, um anelo do coração dele, e conhecer essa igreja jovem, né, que está começando, que já tem testemunhos, e ele então escreve a carta, que é uma carta que vai ser um prenúncio daquilo que ele deseja estar fazendo e participando com os irmãos. E a igreja, a carta aos Romanos, ela é interessante, porque ela tem algumas divisões particulares, eu não quero entrar nelas, né? Mas ela vai falar da ira de Deus, da graça de Deus, da promessa de Deus, dos planos de Deus, da transformação de Deus para esse homem num todo. Então, leia essa carta com atenção, porque essa carta, ela diz respeito a gente como igreja, diz respeito a mim e a você como igreja. Então, esse apóstolo apaixonado por Jesus, que teve um encontro com ele, está demonstrando essa preocupação, essa inquietação, né, através dessa carta para aqueles irmãos, para que eles se mantenham firmes, operantes, né, no Senhor, até a possível ida dele lá. Então, essa carta é uma maneira de dizer: eu estou chegando, daqui a pouco eu estou aí, né?
mas aproveitem disso. E Paulo, então, ele vai, dentro desse escopo, ele vai colocar esse texto, que na minha Bíblia está dizendo: nada nos separará do amor de Deus. Mas para que você entenda isto, que você compreenda o que Paulo está dizendo, que ninguém pode ser contra aquele que Deus tem guardado, ninguém pode ser contra aquele que Deus tem preservado, ninguém pode causar acusação, intentar acusação contra os eleitos de Deus, como está aqui na palavra. Ninguém pode nos condenar para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas isso você tem que ter, não só como uma verdade escrita aqui, mas como uma verdade escrita no teu coração. Porque ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque no versículo 32 e 31 diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Que coisas? De que coisas Paulo falou, que agora ele está dizendo, em vista destas coisas que foi dita, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você tem que voltar no início do capítulo 8, porque toda a estrutura do versículo 31 a 39 vai estar do capítulo 1 ao versículo 30. Presta atenção em algumas coisas de que Paulo disse. No versículo 1 do capítulo 8, ele vai dizer assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, queridos. É verdade que nós temos um acusador. É verdade que ele é um mentiroso por natureza. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não é estar com, é estar em. É esse o nosso dificuldade de entender. Nós não andamos com Cristo. Nós devemos andar em Cristo. Quando eu ando em Cristo, Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A acusação, ela não vai vir sobre aqueles que estão em Cristo. Com aqueles que estão com Cristo, tem hora que ele pode estar com Cristo e pode ter hora que ele está sozinho. E na hora que ele está sozinho, aí pode ser que o diabo encontre lugar para ser o seu acusador. Mas que coisas que Paulo disse? Paulo vai dizer no versículo 2 que a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou do pecado e da morte. Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou, nós verdadeiramente somos livres, queridos. Livres. Livres da condenação, livres do pecado, livre do engano, livre da maledicência, livre. Agora, se há algumas áreas que você ainda não está livre, é porque você precisa, nesta área, colocar Cristo no lugar.
Colocar Cristo no lugar. Porque colocando Ele no lugar, Ele preenche essa tua carência, Ele preenche essa tua necessidade, Ele preenche esse vácuo. Não existe vácuo no mundo espiritual, queridos. Se Cristo não ocupa, o diabo ocupa. Aí Paulo vai dizer, no versículo 9, que vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque nós podemos entender que Paulo está dizendo estas coisas, que coisas, que agora sou alguém em que o Espírito habita em mim. Porque eu sou mais que vencedor, porque eu sei fazer as coisas? Não, é porque primeiro Ele me libertou. Segundo, o Espírito dele habita em mim, é o selo dele na minha vida, na sua vida. Você já parou para pensar nisso, queridos? Pensa assim, ó, uma coisa doida. Uma mulher, quando ela tem a informação de que está grávida, o mundo dela muda. Não é isso? Nós não sabemos o que é isso, não. Mas Deus nos deu a capacidade de entender isso. Se nós entendermos que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, nosso mundo muda. Nós estamos carregando dentro de nós a expressão do alto, queridos, a expressão do reino. Porque eu sou mais do que vencedor, porque Ele me libertou, porque o Espírito de Deus habita em mim. No versículo 11, ele vai dizer assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Ou seja, nossos corpos que estavam mortos, aninhados com o pecado, mortos nas práticas do pecado, tinha prazer no pecado, se alimentava do pecado, agora foi vivificado em Cristo, liberto das coisas do pecado, queridos. Então você, quando caminha, você tem que ter essa consciência que Paulo está trazendo. Por que eu sou mais do que vencedor? Por quê? Porque Ele me libertou. Porque o seu Espírito habita em mim. Porque agora Ele vivificou o meu corpo. O meu corpo não tem mais prazer no pecado. Meu corpo não tem mais prazer nessas práticas. E por que devemos ter essa confiança? Porque no versículo 14 ele vai dizer assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos.
Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para com Ele também sejamos glorificados. Por que somos mais do que vencedores? Porque eu sou filho. Eu sou filho. Nada pode me separar desta verdade, queridos. Eu sou filho de Deus, herdeiro das coisas do reino, co-herdeiro de Cristo, não só no seu sofrimento, mas também na sua vitória na cruz do Calvário. Então, o que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário não foi só um acesso ao Pai novamente, não foi somente a gente voltar a nos poder relacionar com o Pai, não. Ele conquistou para mim e para você uma vida nova, uma novidade de vida. Uma perspectiva de você desfrutar de coisas eternas para aquele que é filho. De desfrutar das coisas do reino do Pai. De sentar à mesa. De ser contado entre aqueles que são amados. Está me entendendo? Paulo está dizendo assim, essas coisas que eu estou compartilhando com você, é que vai dar a base para o meu entendimento, para a minha compreensão, para a nossa compreensão, de que por isso nós somos mais que vencedores. Aí Paulo vai dizer também, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque eu posso ter a garantia de que sou vencedor? Porque o sofrimento presente, que às vezes é realmente exaustivo, cansativo, desanimador, desencorajador, não pode ser comparado com a glória que será revelada. As dificuldades, muitas vezes, elas não são obstáculos, queridos. Os problemas, às vezes, não são obstáculos. Os problemas, muitas vezes, são um caminho que Deus está nos apontando, para que a gente possa perceber a realização do seu cuidado, da sua bondade. E também, não só isso, para que através dela seja manifestada em nós a glória dele. A glória dele, o cuidado dele, a bondade dele, a misericórdia dele.
E por que eu tenho certeza que eu vou poder passar por isso? Porque no versículo 26 vai dizer assim: da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque eu tenho certeza que eu vou vencer, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir superar, porque o Espírito de Deus que habita em mim intercede por mim. Ele conhece, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe que eu sou debilitado, e por Ele saber isto, Ele intercede por mim diante de Deus, queridos. E quando a gente olha todas essas circunstâncias, Ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo, chamando a atenção à igreja de Roma sobre esses pontos, ele vai dizer: acima dessas coisas, o que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por você, queridos, quem será contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que também não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Como que você tem certeza disso? Quando você olha para trás e você já vê o que Ele fez. Ele te libertou, o Espírito dEle habita em você, Ele vivificou você, Ele te tornou filho e herdeiro dEle. Mesmo no sofrimento, Ele vai mostrar a sua glória. O seu Espírito intercede. Só que aí, no versículo 36, ele diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Nós fomos considerados, queridos, como se fôssemos ovelha. Nós não somos a ovelha, ok, queridos? É como se fosse a ovelha. A fim de quê? De que a ovelha cedesse a sua vida. Eu quero fazer uma analogia aqui para você tentar entender um pouco a respeito disso e um pouco a respeito daquilo que está no meu coração. João vai escrever em Apocalipse, no capítulo 5, que ele viu o leão da tribo de Judá. É a visão que ele tem. O herdeiro do trono de Davi. Tanto é que até a música da vigília, né, que ruja o leão. Então João viu, é a figura que ele viu. Ele viu um leão. Mas em Atos, a figura dele era outra. Em Atos capítulo 8, diz que ele foi levado como ovelha para o matador, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. João, na ilha de Patmos, vê um leão. Mas quem viu Jesus, viu ele como uma ovelha. Isaías já havia dito a respeito disso, que ele seria oprimido, humilhado, que não iria dizer nenhuma palavra, que levado como cordeiro para o matador. Se nós olharmos isso, nós vamos perceber que o leão de Apocalipse, em Atos, ele se moveu como um cordeiro. E é esse o nosso modelo. Porque a Bíblia vai dizer assim: nós somos considerados como ovelha. Qual é o meu modelo? Como ovelha.
ovelha que se entregou, que se doou a si mesmo, por amor. Quando eu tenho essa compreensão daquilo que Deus fez na minha vida, eu me entrego como uma ovelha. E por que ele fez isso? Porque foi o que o Pai ordenou. E porque o Pai ordenou, ele obedeceu. Em obediência e confiança total no Pai, ele se entregou. Quando Paulo está escrevendo à igreja de Roma, ele está dizendo a mesma coisa para aquele povo. Você quer viver uma vida em que nada será contra você? Você quer viver uma vida em que não intentarão acusação sobre você? Você quer viver uma vida que não haverá condenação sobre você? Se entregue como uma ovelha. Se entregue como uma ovelha. Jesus era Deus, se tornou homem. Jesus era Senhor, mas ele se tornou servo. Jesus é o leão de Apocalipse, mas ele se entregou como uma ovelha. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, pastor Júlio até, dos dias que tirou oferta, usou esse texto, Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, tá? Que vai falar da generosidade da igreja da Macedônia. Olha o texto, para você compreender um pouco. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Tá? Porque no meio de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Paulo em Roma diz assim: o que vai me separar do amor de Deus? Tribulação, fome, problema, circunstância. Aí ele está dizendo que essa igreja da Macedônia, que está passando por grande tribulação, tem alegria e satisfação na generosidade, mesmo diante da sua pobreza. Aí Paulo vai dizer assim: porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar e assistência dos santos. Ou seja, havia um entendimento deles, que não eram as circunstâncias que eles viviam que movia eles, era a convicção, era a certeza de quem eles eram. E por que eles sabiam de quem eles eram? Está no versículo 5. E não somente fizeram como esperavam, mas pela vontade de Deus, deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Queridos, quem se entrega como ovelha muda, se dá a si mesmo primeiramente ao Senhor. E quando você se dá primeiramente ao Senhor como uma ovelha muda, em obediência, aí você terá a certeza que não haverá ninguém que intentará nenhum mal contra você. Você terá a convicção de que não haverá nada e ninguém que poderá se levantar contra você. Por quê?
Porque quando você se entrega voluntariamente como uma ovelha muda ao Senhor, porque você compreendeu o que Ele fez na tua vida, você compreendeu que Ele te libertou, você compreendeu que o Espírito dEle habita em você, que o teu corpo foi vivificado nele, restaurado do pecado, das práticas do pecado, e você entendeu que você é filho, que você é herdeiro, que as circunstâncias desse tempo presente não se comparam com a glória que há de se manifesta, que você compreendeu que você não está sozinho, mas que o Espírito Santo intercede por você, que você compreendeu que mesmo as circunstâncias ao contrário cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entende isso, quando isso está impregnado no teu ser, só tem uma maneira de você responder: eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego primeiramente a Ele, como uma ovelha muda, disposta a morrer. Morrer para a minha vontade, morrer para o meu eu, morrer para os meus desejos, morrer para as minhas ambições, para que tudo o que Ele tem para mim seja manifesto. E aí a gente vai olhar esse versículo de 31 a 39, nós vamos poder ler lá no versículo 37. Nele, somos mais do que vencedores. Nele somos mais do que vencedores. Não é com o que Ele me dá, mas é nele eu sou vencedor. E por ser vencedor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura vai me separar do amor de Deus. Nada. Por quê? Porque eu já morri. Porque ninguém vai me separar do amor? Porque eu já morri. Por que eu morri? Porque eu me entreguei como ovelha muda para Ele. E se eu me entreguei como ovelha muda para Ele, ninguém vai me separar do seu amor. Que nessa manhã que você cantou, que as águas do Senhor viessem saciar a tua sede, haja um desejo e um anseio no teu coração de viver uma vida de quem já morreu. De viver uma vida de quem já morreu. Na certeza daquilo que você carrega, das verdades que você carrega, das verdades que Ele disse a teu respeito. Jesus me libertou, queridos. Dia 4 de novembro agora vai fazer 30 anos. Me libertou dos meus vícios, das minhas práticas maliciosas, dos meus pensamentos enganosos. Jesus me libertou. E não somente isso, nessa caminhada de 30 anos, Ele tem me marcado com experiências
tem falado ao meu coração através do seu Espírito que está aqui dentro. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor não se preocupa? Você não faz ideia como. Eu chego aqui na igreja às 8 horas da manhã, fico andando aqui. Aí o pessoal diz, o que você está fazendo? Eu estou falando, Deus tem misericórdia. Tem misericórdia, me ajuda. Eu chego aqui às 5 horas da tarde e fico, Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Usa o ministério de louvor, usa os pastores. É lá que eu me preocupo, queridos. Mas eu tenho, isso é uma questão da minha humanidade, mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele está comigo. Ele está com você. Esteja disposto a morrer. Porque na disposição de morrer é que Ele vai ter a disposição de fazer você um vencedor. Coloque-se de pé. O que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora ao Senhor, queridos. De repente hoje é uma manhã de alinhamento de você e Deus. Como eu disse na oração, de repente você está precisando ser saciado com as águas do Senhor. Mas de repente você precisa, nessa manhã, dizer assim, Senhor, eu preciso e necessito ter sede do Senhor. Eu confesso que eu estou num anseio santo, não é numa ansiedade, mas num anseio santo de ter mais de Deus. Eu quero mais, eu quero mais. Eu não quero mais para pregar, eu não quero mais não, eu quero mais porque eu quero. Sabe, há um grito dentro do meu coração, há um anseio dentro do meu coração. É como se o Espírito estivesse clamando dentro de mim. Há mais, há mais. Deus quer te dar mais. Deus quer fazer mais. Deus quer revelar coisas novas. Deus quer que você experimente coisas novas. Mas para isso eu tenho que morrer. Para isso eu tenho que morrer, porque eu sou como ovelha. Eu sou como a ovelha que está indo para o matadouro, para que a glória do Senhor se revele através da minha vida e